as pessoas a uma emoção, elas têm se emocionado, né? E o nosso Deus é muito mais do que autoestima. O nosso Deus é muito mais do que mexer com o nosso ego. Muito mais que isso. Que Deus é esse? É o Deus que amou o mundo de tal maneira, isso está escrito em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter êxito, você quer ser uma pessoa que alcance graça, tenha a vida eterna? Você não quer perecer nesse mundo? Então, Deus amou este mundo. Que mundo? O mundo que coloca a sua vida diante dele. Aquele que crê. E quando cremos nele, não perecemos. Pelo contrário, ao invés de perecermos, passamos a ter uma vida e uma vida eterna. E sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas têm buscado um Deus que realize os seus anseios, os desejos do seu coração, mas não é bem por aí que funciona. Nós precisamos compreender que, em primeiro lugar, em primeiro plano, devemos nos render diante dele. O significado do que esse versículo está dizendo não é percebido mais. Nós temos visto apenas pessoas dizendo: Deus resolve o teu problema, Deus resolve a tua causa. O amor descrito em poucas palavras nesse verso é a razão pela qual você e eu existimos, é a razão pela qual existe o Evangelho, existe a graça para a nossa salvação, para a nossa redenção. Não é só para a nossa, mas para todo aquele que crê. Porque Deus amou este mundo, o mundo que se rende, o mundo que reconhece Ele. A humanidade é perversa, a humanidade está caída, a humanidade não tem nada de bom, a humanidade está destituída da graça de Deus e precisa ser resgatada por esse amor, o amor de Deus enviando o seu Filho na cruz, para que aquele que nele crê não pereça, não seja condenado. A criação, ela foi depreciada por causa do pecado, e sem esse amor não haveria fé, não haveria entrega, não haveria redenção. O Evangelho é exatamente a expressão máxima do amor de Deus. É imensurável. O amor que Deus nos revela é um amor que resgata, é um amor que revela paternidade, é um amor que faz com que nós, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fôssemos restaurados e agora pudéssemos encontrar vida. É a vida, uma vida verdadeira. Interessante que Jesus morreu antes mesmo que houvesse criado. A criação nem existia. Mas como é que pode isso, pastor? O nosso Deus, ele transcende tempo e espaço. Sabia disso? Que mundo é esse que Deus amou? O texto, ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos meditar. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repare na segunda parte desse versículo. Ele nos dá a resposta. Para essa resposta, para essa pergunta, na verdade, né? Nós temos a resposta inserida no texto. Ele deu o Filho, ele deu o unigênito, ele deu o seu Filho precioso para as pessoas que creem nele, e aquele que crê não vai perecer. Queridos, ele morreu,
mas ao terceiro dia ele ressurgiu. É por isso, meu irmão, que hoje a humanidade pode encontrar a graça, a paz, o favor, a misericórdia nesse infinito amor, porque eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas Ele nos convida, Ele nos chama a este amor maior, para que através desse amor passemos a ter uma vida transformada para glorificar a Ele. Sabe que a palavra da cruz, ela precisa ser resgatada. A palavra da cruz, ela precisa ser retomada. Se renda. Você talvez está aí para baixo, desanimado, triste. O pecado, ele precisa ser confessado. Se renda agora e diga: Senhor, eu rejeito toda a falha que eu tenho, o pecado que eu tenho, reconheço que sou pecador e eu quero te receber nesse instante. É isso, querido. Desde quando Deus nos amou, desde o início, na criação do mundo, esse amor ágape, a bondade inacessível, duradoura, que derrota todo o pecado, está disponível para você nesse instante. Nós não merecemos, mas Ele nos ama mesmo assim. Só cabe a você dizer: não, Senhor, nesse instante eu quero me render a Ti. Demonstre isso com palavras, confesse diante do Filho de Deus. Confesse agora e diga: Senhor, eu quero a Tua graça para a minha vida. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte. Efésios capítulo 1, versículo 3, por favor, que eu já encerro. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz aqui o seguinte, olha: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para que fôssemos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Passamos a ser agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Nós passamos a ser agradáveis a Deus pelo beneplácito, pela bondade, pela sua vontade, porque se fosse depender de mim, eu nunca agradaria a Deus. Mas o amor dele nos atrai, o amor dele nos resgata, o amor dele nos transforma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu quero agora oferecer o louvor. A casa é sua. Quem pediu foi a Cláudia, e eu volto daqui a pouquinho com muito mais para você. Ofereceu para o Cícero e para todas as pessoas que ela dedica nessa noite. Daqui a pouco eu volto, gente. 21h44. Canta Casa Worship. Eu volto já já. Olá, gente, graça e paz. Pois é, um abraço aí para a irmã Cineia. Que Deus derrame graça sobre a sua vida, tá? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e a todas as pessoas que também irão ver esse vídeo no decorrer dos dias, né? Fica na paz, até a próxima oportunidade. Não esquece, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, tá bom? Clica, compartilha no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.